Tem muitas pessoas hoje dizendo por aí que Deus vai levar você para outro lugar, que o seu tempo acabou. Isso pode ser verdade, e é claro que pode acontecer. Mas se Deus estiver querendo te abençoar neste lugar que hoje você já está com as malas prontas para ir embora, será que Ele pode fazer isso? Às vezes, Deus não quer mudar você de lugar. Deus está querendo que você não seja mais o mesmo nesse lugar que você sempre esteve. Tudo que Deus ele vai fazer, ele vai começar por alguém. E quem sabe Ele não escolheu você para fazer a diferença no lugar onde você se encontra, na família que você está. Deus, ele nunca erra o endereço. Por isso que toda palavra que sai da boca dele não vai voltar vazia. Quem sabe hoje este seja o seu caso. Por exemplo, a Bíblia fala em Gênesis, capítulo 26, que houve fome na terra além da primeira, nos dias de Abraão. E Isaac estava pensando em descer ao Egito. E Deus apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, permaneça na terra que eu te disser. E Deus abençoou Isaac naquele ano de forma grandiosíssima. É interessante porque geralmente Deus tem três formas de falar com o homem: sim, não e espera. O sim é aquilo que todo mundo quer ouvir. É bom quando você está colocando algo diante do Senhor e Ele te responde sim. A espera talvez seja um dos processos mais dolorosos, porque isso às vezes leva tempo, demora muito para algumas coisas acontecer. Então, quando Deus diz para a gente esperar, é claro que é algo muito difícil de a gente administrar. E também existe um não. E Isaac, particularmente, ele estava recebendo um não de Deus. Isaac queria fazer uma coisa: descer ao Egito. E Deus disse para ele assim: não desças ao Egito. Quando Deus ele te diz não, é para o seu crescimento. Todas as vezes que Deus diz não, Ele está querendo promover crescimento na vida de alguém. Isaac não descer para o Egito, isso representava algo muito importante. Lembrando que não era a primeira vez que a terra estava passando por um período de fome, mas Deus estava querendo, através da vida de Isaac, quebrar um ciclo de repetição que existia na vida do pai dele, que era Abraão. Quando Deus disse para Abraão sair da terra dele e ir para a terra que Deus mostraria, Abraão fez isso. E quando Abraão estava habitando na terra que Deus disse, a terra teve fome. E o que Abraão fez? Ele desceu para o Egito, saiu de lá riquíssimo com os servos e servas. E mais tarde, uma das servas, Agar, vai ter um filho com Abraão. E aquilo vai gerar uma contenda, uma divisão dentro daquela família. Provavelmente, se Isaac descesse ao Egito, ele poderia sair de lá com muitas coisas que seu pai também saiu. Com a provisão, sem a direção de Deus, ele, quem sabe, tomaria de lá também uma mulher como o seu pai tomou. Entenda uma coisa: todas as vezes que nós repetimos, nós renovamos algumas coisas em nossas vidas. Isaac, ele estava diante de uma oportunidade de quebrar um ciclo ou de repetir um ciclo deixado por seu pai. Por isso Deus está aparecendo a ele dizendo: não desça para o Egito, porque anos atrás o seu pai fez isso num momento de necessidade. E isso futuramente gerou um sério prejuízo, dano para o relacionamento dele com Sara. Por exemplo, de Agar e Abraão vai nascer Ismael. Então é muito comum, quando nós estamos passando por momentos de pressões, de escassez, de necessidade, isso vai exigir de nós uma pressa. Nós precisamos sempre fazer alguma coisa, ao invés de confiar
E confiar em Deus é esperar na provisão dele. Então, quando Isaac está recebendo essa direção de Deus, é claro que Deus sabia o que estava fazendo. Então, talvez hoje a sua terra também se encontra com fome, com necessidade, e você está sendo tentado a descer ao Egito. O Egito é a provisão sem a direção de Deus. É o meio mais rápido, mais fácil de você, aparentemente, conseguir a resposta para os problemas que hoje você está vivendo. Mas se isso for fora da direção de Deus, mais tarde, isso pode trazer sérios prejuízos para a sua vida. Isaac, por obedecer a Deus e ficar na terra, mesmo estando com fome, Deus o abençoou grandemente. Certamente, quem sabe eu estou falando para você aqui hoje, que Deus quer fazer a mesma coisa com você. Você está prestes, talvez, diante de uma grande oportunidade de você repetir um ciclo ou de você romper com isso. Já ouviu aquela expressão? Você é igualzinho seu pai. Quando alguém fala isso, o que isso significa? Porque você está tendo a mesma atitude que seu pai tem. Isaac, ele foi tentado a fazer isso, a repetir esse padrão de comportamento, mas ele decidiu não apenas ouvir a voz de Deus, mas também obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. A sua vida ela não está solta. Existe um Deus que está cuidando de você e Ele vai trazer no momento certo a provisão que a sua vida precisa. Se hoje você está querendo fazer alguma coisa porque você se sente pressionado, quem sabe hoje Deus está dizendo para você, não faça isso. E este não tem uma finalidade, é para gerar crescimento na sua vida. Quem sabe hoje essa é a direção de Deus para você. Você pode estar com as malas prontas já para ir embora. Você tem ouvido muitas pessoas falando isso, seu tempo acabou, isso não é mais para você. Mas, em primeiro lugar, ouça Deus, coloque isso diante dele e certamente ele vai trazer a clareza, a direção e a resposta que você precisa. No caso de Isaac aqui, a resposta de Deus para ele, para aquilo que ele queria fazer foi não. Não desça ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Que você possa meditar, refletir e colocar isso diante do Senhor. Se Deus está dizendo hoje para você, não, para aquilo que você quer fazer, pode ter certeza de uma coisa, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele vai trazer a provisão que você precisa. Apenas persevere e confie nele, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica firme.